Bom, tem alguns resultados que não foram abordados na aula passada, então eu vou trazer eles aqui, né? Então eles valem tanto para o limite de modo geral, para um ponto qualquer, e valem também para limites no infinito, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro é o teorema da conservação do sinal. Então suponha que eu tenho que o limite da f, quando x tende a é um determinado valor L, né, com L positivo, né, estritamente maior do que zero, ou outro caso, L estritamente menor que zero. O L igual a zero a gente não pode falar nada, tá? Mas se eu tenho que o limite de uma função, quando x tende a é um determinado valor L que é positivo, então vai existir um delta maior do que zero, de tal forma que se a distância de x até a é maior do que zero e menor do que delta, então eu vou ter que a f é positiva. Tá? Ok? Então essa aqui é a ideia. Tá? Então se eu tenho que o limite da minha função, quando o x se aproxima de um determinado ponto, é um valor L que é positivo, então vai existir uma vizinhança daquele ponto A que vai ser levado numa vizinhança de L. Mas eu posso pegar uma vizinhança de L pequena o suficiente, de tal forma que todo mundo seja positivo em cima dessa vizinhança. Então, ou seja, vai existir uma vizinhança lá do A, onde para todo x o f vai ser positivo. Tá? Então isso vem lá da definição de limite. Tá? Então se o limite é positivo, numa vizinhança do ponto A, a função toda é positiva. Então essa é a conservação do sinal. E se o limite for negativo, vai existir uma vizinhança do A, onde todo mundo, onde a função avaliada em qualquer ponto lá, vai ser também negativa. Tá bom? Então isso é a conservação do sinal. Se o limite no ponto é positivo, então perto daquele ponto o valor da função ainda é positivo. E se o limite em um determinado ponto é negativo, então numa vizinhança daquele ponto a função é negativa. Tá bom? Essa aqui é a ideia do teorema da conservação do sinal. Aí a gente tem algumas observações. Olha, se o limite da minha função, quando x tende a é zero, então o limite do módulo da minha função também é zero. Tá? C somente C. Então vale a ida e vale a volta também. Então se o limite do módulo for zero, então quer dizer que o limite da função também é zero. E se o limite da minha função, quando x tende a é L, então o limite da minha função menos L, quando x tende a é zero. Tá? Isso é a mesma coisa, é claro, né? Porque o limite da soma é a soma dos limites, então vai ficar o limite da f menos o limite de L, L não depende de x, vai ficar o próprio L, passa para o outro lado, L positivo. Tá bom? Que é bem imediato, né? Bom, aí a gente pode falar o que significa uma função ser limitada. Então, seja f uma função, dizemos que ela é limitada se existe um elemento, um número m positivo, de tal forma que o módulo da f é sempre menor ou igual a este valor m para todo mundo no domínio dessa função. Então, uma função é limitada se ela nunca ultrapassa um determinado valor. Isso o módulo dela. Significa o quê? Significa que ela nunca passa um certo valor do lado positivo e do lado negativo. Então ela é limitada superiormente e inferiormente também. Tá? Quando você fala módulo de f de x é menor ou igual a m, lembra? Então significa que o f de x está entre menos m e m. Então, ou seja, ela é limitada tanto inferiormente quanto superiormente. Tá? Então o valor nunca ultrapassa esse determinado número m, tá bom? Exemplos de funções que são limitadas, seno e cosseno, tá? Por quê? Porque o módulo do seno é sempre menor ou igual a 1, né? Porque o seno varia ali entre menos 1 e 1, e o cosseno entre menos 1 e 1 também, tá? Então o módulo de cosseno de x também é menor ou igual a 1 para todo x real, ok? Bom, e aí a gente tem um teorema extremamente importante, que é esse último teorema aqui, tá? Que ele é muito utilizado em diversos exercícios. Então, seja f e g duas funções, de tal forma que o limite da f de x, quando x tende a é zero, e a g é limitada. Então, o limite do produto também vai ser zero. Então, toda vez que eu estou calculando o limite do produto de duas coisas, uma vai para zero e a outra é limitada, então o produto todo vai para zero, tá? Por exemplo, né, se eu quero calcular aqui, deixa eu apagar aqui para a gente fazer um exemplo aqui final deste teorema, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, exemplo,
Por exemplo, olha só, se eu considerar a função, eu estou querendo saber o limite para x tendendo a mais infinito de seno de x sobre x. Por exemplo, eu posso olhar para esse aqui. Esse é um caso de um limite no infinito, né? O x está indo para mais infinito. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu posso enxergar como sendo o limite para x tendendo a mais infinito de 1 sobre x vezes seno de x. Então, se o x vai para mais infinito, 1 sobre x vai ir para zero. A gente vai ver um exemplo agora, um próximo teorema, que vai dizer certinho sobre essas potências aqui. Mas se eu pego 1 sobre x, né? O x está cada vez maior. Então, se eu pego 1 e divido para um número maior ainda de pessoas, por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate e quero dividir para um número de crianças, né? Então, se eu tenho quanto mais crianças eu tiver, menor é o pedaço que vai caber a cada uma. Então, quando eu faço o número de crianças ir para o infinito, não vai ter chocolate para ninguém, né? Não vai sobrar chocolate para ninguém. Então, ou seja, quando eu faço x ir para o mais infinito, o 1 sobre x está indo para zero, né? Então, está indo para zero 1 sobre x. E aí, se esse 1 sobre x está indo para zero, este carinha aqui, né, seno de x, a gente viu que ela é limitada. Então, se um vai para zero e o outro é limitado, então esse limite é zero. Ok? Então, esse é um exemplo onde a gente pode aplicar esse tipo de teorema. Tá? Então, esse teorema é muito importante. Então, se eu enxergo a minha função, que eu estou calculando o limite, como produto de duas, uma vai para zero e a outra é limitada, então tudo vai para zero. Proposição. Então, considere n um número inteiro positivo. Então, o que vai acontecer? O limite de 1 sobre x elevado a n, quando x vai para mais infinito, vai ser zero. E o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x vai para menos infinito, também é zero. Tá? Então, o caso que a gente acabou de ver no exemplo anterior, do limite de 1 sobre x, ele vai para zero também, né? É o caso n igual a 1. Tá? Então, para todo n inteiro positivo, vai valer essa propriedade. Então, vamos ver a demonstração que utiliza um pouco a definição de limites no infinito. Então, vamos fazer o caso x indo para mais infinito. O caso x indo para menos infinito é a mesma ideia. Tá? Então, dado epsilon maior do que zero, a gente quer encontrar um valor a positivo, tal que a distância de 1 sobre x elevado a n, que é a nossa função, menos zero, que é o valor do limite, é menor do que delta, menor do que epsilon, sempre que o x for maior do que esse valor a. Ok? Bom, então o que a gente quer? A gente quer que o módulo de 1 sobre x elevado a n seja menor do que epsilon. Mas quanto que é o módulo de 1 sobre x elevado a n? Isso vai ser o módulo de 1 sobre o módulo de x elevado a n. Mas módulo de 1 é 1, porque 1 é positivo. E o módulo de x elevado a n é o módulo de x elevado a n. Tá? Se eu tenho aqui o módulo de x elevado a n, isso é a mesma coisa que o módulo de x elevado a n. Tá? Então esse aqui eu posso escrever ele desta maneira. Tá? Porque o sinal aqui vai depender da paridade do n, né? Se o n for par ou for ímpar. Mas além do n eliminar sinal se for par, né? A gente tem o módulo também elimina sinal. Tá? Então, o módulo de x elevado a n é a mesma coisa que o módulo de x elevado a n. Por quê? Porque eu vou ter x vezes x vezes x vezes x, né? Eu vou ter n parcelas aqui. Só que o módulo do produto é o produto dos módulos. Então, isso é módulo de x, módulo de x, módulo de x, módulo de x. Minha multiplicação aqui, n vezes. Então, é exatamente essa mesma coisa. Tá? Então, isso aqui a gente está usando aqui, na verdade, a propriedade de que o módulo do produto é o produto dos módulos. Tá? Então, eu quero um a de tal forma que se o x for maior do que esse a, 1 sobre módulo de x elevado a n é menor do que epsilon. Então, como que eu posso fazer? Então, isso aqui vai implicar, se eu tirar a raiz dos dois lados, vai ficar raiz de 1 em cima, que é 1 mesmo, raiz enésima,
Embaixo vai ficar a raiz enésima do módulo de x elevado a n. Tá? E do outro lado vai ficar a raiz enésima de epsilon. Tá? Então tirei raiz enésima dos dois lados. E aí raiz enésima de 1 sobre o módulo de x elevado a n, isso é raiz enésima de 1 sobre raiz enésima do módulo de x elevado a n. Ok? A raiz enésima de 1 é 1. E aqui embaixo, então, eu vou ficar com raiz enésima do módulo de x elevado a n. Que aí, simplificando, né, como o módulo de x é positivo, vai ficar 1 sobre o módulo de x. Ok? Então, 1 sobre o módulo de x é menor do que raiz enésima de epsilon. Ou ainda, né, a gente pode ainda inverter esta expressão. Né? Então, toda vez que eu tenho A sobre B menor que C sobre D, eu posso inverter, né, dos dois lados, vai ficar B sobre A, e aí eu inverto o sinal da desigualdade, e aí D sobre C, inverto dos dois lados. Né? Então o que estava embaixo vai para cima, o que estava em cima vai para baixo. Desde que esses carinhas aqui que estão embaixo sejam diferentes de zero, né? Senão eu não posso fazer essa inversão, não posso colocar o zero no denominador. Tá? Então invertendo aqui essa expressão, eu vou ficar com um módulo de x maior que 1 sobre raiz enésima de epsilon. Né? Então é só tomar, como eu quero o x indo para mais infinito, então em particular ele vai ser positivo, porque ele é cada vez maior. Então eu posso tomar ele maior do que esse elemento. Então tomando A igual a esse elemento aqui, 1 sobre raiz enésima de epsilon, isso aqui é positivo, porque o epsilon é positivo. Então eu vou ter um número positivo que a partir dele, se o x é maior do que ele, então eu vou ter o módulo de x, 1 sobre x elevado a n menos 0 menor do que epsilon. Né? Então, ou seja, eu vou ter o limite de 1 sobre x elevado a n quando x tende a mais infinito igual a 0.